Como está? Como foi a sua semana? Estamos mais uma vez juntos para estudarmos a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos orar? Abençoa-nos, Senhor Deus, no estudo da Tua palavra, que possamos compreender cada propósito pelo qual o Senhor quer que entendamos hoje de manhã. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Hoje estamos estudando o capítulo 1 e o capítulo 2. Porém, nós estamos aqui usando a ideia do autor para extrair o tema. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. A Galácia era uma região alcançada por uma grande área antiga da Ásia Menor. Hoje ela é conhecida como parte da Turquia. Paulo escreve aos Gálatas como resposta às informações que ele teria recebido daquilo que estava acontecendo na vida daquelas igrejas. Os crentes estavam sendo influenciados e desviaram do evangelho. O evangelho que Paulo havia pregado, ensinado. Então, para enfraquecer a pregação de Paulo e fortalecer os ensinos contraditórios, eles traziam e faziam ataques, por exemplo, à integridade de Paulo, à veracidade do seu apostolado. A carta, portanto, teve como objetivo praticamente de redirecionar os crentes para o evangelho que eles haviam recebido e se fortalecerem nas convicções do reino de Deus. Fica bem claro aqui no capítulo 1, do verso 6 ao 12, a razão de ser da carta. Paulo começa sua carta às igrejas da Galácia, abordando a questão de autoridade, a sua própria autoridade. Como apóstolo, ele estava dizendo que a sua autoridade veio diretamente de Jesus Cristo. Quando nós estamos hoje abordando o tema Cristo vive em mim, a palavra de Deus quer que nós entendamos, a lição de hoje quer que entendamos que a experiência de Cristo viver em nós é a base para o evangelho insubstituível. Olha o que diz Gálatas capítulo 1, do verso 6 ao 9, parte dele diz assim: estou admirado de que estejais vós desviando tão depressa daqueles que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. E de fato não é outro evangelho, senão que alguns de vós perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar o evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Algumas coisas causam espanto e admiração quando nós vemos pessoas convertidas serem atraídas para novidades, movimentos, interpretações que fogem da palavra de Deus. Causam um espanto. E aqui o texto está dizendo que muitas pessoas estavam se distanciando do evangelho para o legalismo. E Paulo diz e usa bem essa expressão, causou-lhe espanto. O espanto de Paulo foi muito grande. Ele diz que houve um trauma, ele sentiu-se traumatizado diante do que eles estavam vendo. Pessoas buscando outro evangelho, criando adendos. Não é algo incomum para os nossos dias. Nós olhamos hoje pessoas rechaçando o evangelho puro e simples da palavra de Deus por uma outra coisa que foge à essência do evangelho. E Paulo está dizendo aqui para as igrejas da Galácia que qualquer coisa que queira acrescentar ao evangelho, esse se torna outro e não mais o mesmo. O evangelho anunciado então aos Gálatas não foi segundo homens. É preciso ter muito cuidado
porque nós vivemos tempos de acréscimos também ao evangelho, o que desqualifica e deixa de ser evangelho. A segunda coisa que o apóstolo Paulo está evidenciando, e o autor na nossa lição aqui deixa claro, é que a experiência de Cristo viver em nós oferece clareza quanto ao propósito da lei e seu tempo. Gálatas capítulo 2, verso de número 16, diz o seguinte: sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Quando também nós temos crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Estando em Cristo, haverá clareza quanto ao objetivo da lei. Paulo queria que os crentes da galáxia entendessem isso. Não haveria mais lugar para a lei no que tange ao cumprimento da salvação da alma. Substituir a graça pela insensatez. Insensatez na vida espiritual é gerada pelo fascínio de alguns, que eles tinham pelos rituais judaicos. Ao contrário do que se pensa, cumprir a lei, substituindo a graça, na verdade é desobediência. A obediência não está em cumprir a lei, e sim em seguir a verdade do Evangelho, pela pregação do Evangelho e pela pregação da fé. A fé, então, é evidenciada aqui pelo apóstolo para que eles pudessem entender verdadeiramente. A lei não justifica ninguém. O que justifica é a fé em Cristo. Em Cristo fomos justificados da maldição da lei. A lei serviu de ensino, apontou para Cristo. Ele usa uma expressão dizendo assim, que a lei é o aio. O que é aio? A lei é aquilo que aponta como que nós tivéssemos, por exemplo, febre e pegássemos um termômetro para observar se estamos em estado febril ou não. Constatado o estado febril, ninguém quebra o termômetro e bebe. Toma o remédio. Então, a lei é o que aponta, o que acusa, o que diz o estado de pecado e de servidão do homem, mas quem justifica e quem salva é Jesus Cristo. Então, a lei, ela vai nos apontar para as promessas de Deus. Outra coisa que a nossa lição de hoje está dizendo, que a experiência de Cristo viver em nós faz superar os transtornos que querem agregar ao Evangelho. Gálatas 2,4. É isso por causa dos falsos irmãos que haviam se intrometido secretamente e vieram espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar. Mesmo existindo espiões da fé, ou seja, aqueles que deliberadamente ou não querem insistir em introduzir modismos, muitas vezes na vida cristã, ou distorções ao ensino, é preciso zelar pela interpretação da palavra de Deus. Não podemos nos intimidar. E no caso aqui, não eram as pressões de fora. Pessoas entraram no meio deles secretamente e elas vieram para distorcer as verdades e trazer intimidação. Paulo chama de falsos irmãos. Aqui está o perigo, quando muitas vezes pessoas se introduzem no meio da igreja e vêm com astúcia, com malícia, com maldade, e eles geram de dentro para fora distorções. Gente que, diz Paulo no verso de número 4, eles ficavam vigiando a liberdade que eles tinham em Cristo para novamente levá-los de volta à servidão de algumas coisas que a lei dizia que eles tinham que estar praticando. Mas ele estava ensinando e dizendo que é pela graça que nós somos salvos e justificados.
O ensino da igreja recebe ameaças pelos que estão de fora e pelos que estão de dentro. Então é preciso que nós tomemos cuidado, e Paulo dizia que haviam ali falsos irmãos. Outra coisa que ele vai nos dizer, o autor da nossa lição, é que a experiência de Cristo em nós coloca a expressão da glória do Senhor por meio de nós. Gálatas 2:20 diz: mas é Cristo quem vive em mim. A glória não está em fazer, mas o que já foi feito. E o que é que já foi feito? O que Jesus Cristo fez de forma maravilhosa em nós. Não a nós, mas ao nome do Senhor, nós devemos dar graça e glória. Não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é de se ter tornado uma nova criatura. Aqui está a maravilhosa graça e glória de Deus. Ele nos fez nova criatura. O que Jesus fez em nós não é o nosso mérito, não foi pela nossa virtude, mas a glória está no Salvador e está na cruz de Jesus Cristo. A glória está aqui nas marcas em que ele veio colocar em nós. Nós temos as marcas de Jesus, você tem as marcas de Cristo, ou você tem as suas próprias marcas. Diz que quando nós queremos agir e viver a glória pela nossa própria glória, é como se nós vivêssemos um evangelho vazio, um evangelho oco, um evangelho exibicionista. O apóstolo Paulo chegou à maturidade, meu querido irmão, maturidade espiritual, conhecimento de vida, passou a dar um testemunho pessoal muito forte, porque ele estava vivendo num corpo mortal perecível, tentável sim, mas o ideal era dizer que Jesus Cristo vivia nele. Ele experimentava todos esses dias, na sua vida. Ele dizia que o viver era Cristo. Aqui nós vemos estas palavras do apóstolo Paulo dizendo que ele estava reproduzindo as palavras e as atitudes de Jesus. Ele faz esta palavra muito forte porque nele está sendo reproduzida a transformação do Espírito Santo, que o Espírito Santo promove na nossa vida. Ele planta em nós de forma gradativa o fruto do Espírito, que são as características ou do caráter de Jesus Cristo. A glória do Senhor em nós está no fato de deixarmos ser moldados, trabalhados, transformados em busca desta estatura perfeita que é o nosso Salvador. Por último, o apóstolo nos ensina nesse texto, e o autor da revista está dizendo que a experiência de Cristo viver em nós desfaz toda a possibilidade de um evangelho transformado em pura religiosidade e legalismo. Capítulo 2, verso de número 21 de Gálatas diz: assim não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, em Cristo morreu inutilmente. Firmeza e determinação em não aniquilar a graça de Deus deve ser o entendimento e a vida de quem foi salvo por Jesus. Aniquilar aqui seria quando a pessoa anula a graça, substitui a graça. Não é esta a possibilidade de transformar o evangelho em religiosidade e legalismo, voltando aos rudimentos da fé, voltando lá atrás, na vida antiga. Tem gente que não descarta totalmente a graça, mas quer colocá-la de lado, querem diminuí-la. Os Gálatas estavam querendo anular, colocar de lado a graça de Deus para a salvação, para aderir às exigências da lei, transformando a vida cristã em legalismo. O legalismo exalta o que temos que cumprir
A graça exalta o que Cristo cumpriu em nós. E graça é o favor imerecido, o favor que não merecemos. E é por essa razão que ela nos traz alegria de receber tanto o que precisamos, porque não tínhamos condições de alcançar, de conquistar, mas nós recebemos mesmo sem termos mérito. Não podemos, portanto, anular esta graça bendita, porque assim fazendo seria como tornar a morte de Jesus inútil e vã. Absurdo, né? O que os Gálatas estavam querendo. Absurdo que hoje a gente encontre grupo religioso também dando ênfase ao cumprimento da lei e desprezando a graça, não é verdade? A nossa maneira de viver precisa ser uma vida cristocêntrica. Cristo vivendo em nós aponta para uma vida motivada por Cristo, mostrando que somos constrangidos pelo amor de Jesus Cristo, direcionados pelos seus ensinos. Cristo vivendo em nós significa que precisamos mortificar todos os dias as obras da carne. Cristo viver em nós significa que nossa vida, com palavras e atitudes, precisa ser reproduzida ou reprodução de Jesus, de maneira prática. Então vai aqui uma pergunta. Temos que viver, claro, Jesus Cristo em nossa vida, hein? Todo dia. Não pode faltar o caráter claro de Jesus em nossa vida. Então, o que fazer para Cristo viver em mim? Primeiro, leia, conheça a palavra de Deus. Busque desenvolver uma vida de oração. Rejeite todo tipo de proposta que contraria a ética do reino. Proponha ensinar com discipulado a essência do Evangelho sem acréscimos humanos ou religiosos. Nunca esqueça de que o justo viverá da fé. Amém, meu querido? No nosso próximo encontro, nós vamos estudar o tema: o justo viverá da fé. E se você não retirou a sua revista no templo, no horário das 9 às 16, se você ainda não fez, a leitura diária desta semana está baseada no capítulo 3 de Gálatas. Vai lendo aí de 1 a 4, 5 a 8, 9 a 12, 13 a 17, e aí você vai cumprir todo esse capítulo. Não deixe também de ler a Bíblia, daquele programa nosso de lermos a Bíblia toda em um ano, tá bom? Então, o irmão tem o compromisso de estudar a lição, o irmão tem o compromisso de ler a leitura diária e ler a Bíblia para cumprir o programa. Termino com um hino que está no início da nossa lição. Filhos da luz que desfrutais perdão, amados do Senhor, erguei-vos com fervor e retidão, vivei para seu louvor. Conforme a glória desta herança, marchai com toda a confiança, marchai com toda a confiança, andando em luz, andando em luz. É o 416 do Cantor Cristão. Que Deus te abençoe, te dê um dia e uma semana abençoada. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.